Queridos irmãos e irmãs em Cristo, São Paulo, na carta aos Colossenses, nos ajuda a compreender que Cristo dá novo sentido para todas as coisas, dá novo sentido para tudo, inclusive para o sofrimento que nós enfrentamos por conta do Evangelho. Cristo reúne em si, associa a si todo o nosso sofrimento. O sofrimento humano vivido por causa do Evangelho, né? Todas aquelas labutas que nós enfrentamos na vida, né? As adversidades, todas aquelas contrariedades que nós enfrentamos no nosso caminho, na nossa comunidade, na nossa família, por conta do Evangelho, né? Cristo associa a si na cruz, né? É por isso que São Paulo diz assim: procuro completar na minha carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Os nossos sofrimentos, se vividos como um sacrifício oferecido para a santificação do mundo, se vivido como um sacrifício oferecido pela igreja, se torna um sofrimento redentor, né? Assim como o de Jesus. Passamos a participar da missão dele, quando aprendemos a oferecer, em sacrifício e oferenda agradável, os sofrimentos que passamos e dos quais nenhum de nós está isento, né? As enfermidades que nos assolam, né? Quantos enfermos que no seu leito de morte santificam outras pessoas por oferecer as suas dores, oferecer as suas enfermidades ao mesmo mistério que Cristo viveu na cruz, né? O sofrimento pode ser redentor, se soubermos dar essa nova dimensão que Cristo nos ensina. Depois, no Evangelho, o Senhor se encontra na sinagoga em dia de sábado, e ali, rodeado de fariseus, né, ele é observado. Os fariseus procuravam em Jesus um motivo para acusá-lo, procuravam em Jesus um erro, procuravam em Jesus uma falta. Logo de início, nós podemos deixar a palavra de Deus fazer uma leitura na nossa vida, que nós, vez ou outra, também somos como os fariseus, e temos um pequeno fariseu dentro de nós, na medida em que olhamos para os outros procurando erros, procurando motivos para acusá-los, quando a nossa visão é mais educada em procurar erros, procurar faltas para poder apontar o dedo, para poder acusar, do que em procurar virtudes, em procurar aquilo que faz crescer, aquilo que é bom no outro, né? Quando os nossos olhos procuram erros e desejam ver erros, somos como esses fariseus, né? Que querem derrubar, vivem para derrubar, para agredir, né? Para separar, para humilhar, né? E depois a ação misericordiosa de Jesus para com aquele homem da mão seca, né? Ele estava retirado, estava no canto, né? Tanto é que Jesus precisa dizer: levanta-te e fica aqui no meio. Significa alguém desligado, alguém de escanteio, né? Alguém excluído daquele grupo. E Jesus diz a ele: levanta-te e fica aqui no meio. Significa, traz de volta um irmão que tinha sido por alguma razão excluído, né? Talvez por conta de sua própria deficiência, tinha sido colocado de lado, como alguém inválido, né? E Jesus o traz de volta. Essa é a força da palavra misericordiosa de Jesus. Nós percebemos explicitamente como a misericórdia age em nossa vida. A misericórdia não é simplesmente aquela ação doce, e muitas vezes nós pensamos que é assim, a ação doce de Deus que vem se conformar a qualquer erro, se conformar à nossa situação e nos deixa ali, né? A misericórdia não nos acomoda,
A misericórdia vai nos buscar, né? Vai na nossa miséria, se abaixa a ela, como Jesus estava ali no meio e ele foi buscar alguém que estava de fora e trouxe para ele, né? Essa é a ação da misericórdia. Misericórdia não é simplesmente uma água com açúcar de Deus que aceita qualquer coisa e nos permite viver de qualquer jeito, porque Deus é misericórdia e pronto, e acabou. A misericórdia, ela sim, é a humilhação de Deus que vai ao nosso encontro, não para nos deixar lá, mas para nos trazer de volta, para nos resgatar, para nos restaurar, para nos dar vida, para nos salvar, para nos curar, para nos perdoar, né? E é exatamente isso que o Senhor realiza na vida deste homem da mão seca. Levanta-te e fica aqui no meio. Depois ele olhou nos olhos de todos aqueles que procuravam nele um erro, né? Enxergou o que se passava no coração de cada um e manifestou-lhes, né, o amor de Deus por aquele homem, né? Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada, né? Peçamos ao Senhor que neste dia também, em sua misericórdia, nos busque de nossas misérias, nos coloque no seu caminho, que é de verdade e de vida, e principalmente que Ele restaure em nós tudo aquilo que estiver seco, né? Tudo aquilo que não está servindo-lhe, tudo aquilo que não está a serviço de Jesus é seco na nossa vida, né? É seco. A mão seca não pode servir. Jesus dá vida de novo, dá dignidade de novo para que Ele possa servir. Peçamos ao Senhor que restaure em nós tudo aquilo que não estiver concorde à sua santíssima vontade e o seu santo serviço. E que Ele nos torne multiplicadores da sua misericórdia, principalmente com aqueles que são deixados de lado, né? São impedidos de dignidade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.